Fala concurseiro e concurseira, tudo beleza? Seja bem-vindo ao canal Vocação Pública, um canal para você que sabe que a sua carreira vai ser no serviço público. Eu sou Getro Coutinho, auditor do TCU aprovado aos 22 anos de idade, e nesse vídeo eu vou te contar como foi a minha história até a aprovação no concurso de auditor do Tribunal de Contas da União. Bom, eu acho que a minha história para concurso começou mais ou menos em 2008. Eu tinha 17 anos e aí eu fui aprovado para administração na UNB. E eu estava fazendo aí o primeiro semestre, depois eu fiz o segundo semestre. No terceiro semestre meu pai me chamou para conversar. Ele falou o seguinte: Getro, eu só te vejo dormindo, cara, o que está acontecendo? Tu não estuda, tu vai para aula, mas quando tu chega em casa você não lê o livro, você não revisa a matéria, você não faz nada, só te vejo dormindo e jogando videogame, o que tá pegando? E aí eu percebi que eu tinha culpa no cartório, né? Só que assim, para eu fugir da bronca do meu pai, eu percebi que na mesa tinha um panfleto de concurso, desses que você vai passando pelo centro da sua cidade, o pessoal vai distribuindo, e meu pai tinha pego um desse e tinha deixado um desse em cima da mesa. E aí, mais para fugir da bronca do meu pai do que propriamente para estudar para concurso, eu falei para ele: ó pai, então faz o seguinte, me põe nesse cursinho aqui, que aí eu vou começar a estudar para concurso. E aí foi mais assim, para fugir da bronca do meu pai, do que efetivamente por querer estudar para concurso público naquela época. E em 2009, ali, aquele ano que eu comecei a estudar, a gente teve muitos concursos para nível médio. E quando eu cheguei no cursinho, eu fiz aquele famoso pacotão do cursinho presencial 3 em 1, né? Você estudava várias matérias e estaria se preparando para 3 concursos diferentes. Só que o que acontece? Quando você está no cursinho, você acha que por você fazer o cursinho, você vai ser aprovado. E não necessariamente é assim, né? Eu fiz o cursinho, fui para todas as aulas, fiz todos os exercícios das apostilas, mas não estudava em casa. E todos os concursos que eu fiz nessa época, eu bombei, eu reprovei. Até que no final do ano de 2009, ali, eu não lembro exatamente qual era o mês, mas saiu a autorização do concurso para o Banco Central do Brasil. E quando eu vi esse concurso lá, que ia sair para analista, que é nível superior, e para técnico, que é nível médio, eu percebi: caramba, eu posso fazer esse concurso. E aí quando eu olhei o salário, na época o salário era 4.900 e alguma coisa. E eu lembro que a primeira coisa que me passou pela minha cabeça foi eu andando de Honda Civic, né? Foi a primeira coisa, quando eu li o salário da autorização, foi esse que me passou pela cabeça. E aí o que acontece? Eu tinha na minha igreja um projeto missionário, onde a gente ia passar 14 finais de semana em vários lugares aqui do DF, né? Cada final de semana em um lugar diferente, fazendo projetos sociais, visitando as igrejas, fazendo trabalho infantil com crianças. Então eu ia passar muito desse tempo envolvido com esse projeto lá na minha igreja. E depois da autorização do concurso, eu fiquei meio assim, porque, poxa, eu tenho um projeto para fazer, mas eu também quero estudar. E aí, o que eu faço? E comecei a criar uma certa crise de ansiedade, né? E aí eu fui conversar com a minha namorada na época, hoje minha esposa, e ela falou: não, amor, se for para você passar, você vai passar, porque Deus vai te abençoar. E foi assim. Aí eu foquei no meu projeto, e quando terminou o projeto, assim, o edital saiu. E quando o edital saiu, eu fiz o meu planejamento, né? Meus pais queriam que eu viajasse com eles, porque o edital saiu perto do final do ano, ali de 2009, e meus pais queriam que eu viajasse com eles, né, para o Rio de Janeiro, porque a minha família é do Rio, família por parte de mãe é do Rio, e meus pais queriam que eu viajasse com eles para o Rio de Janeiro, e eu falei: não, pai, deixa eu ficar estudando, tem um concurso legal aí, deixa eu ficar em casa sozinho estudando. E eu lembro que meu pai falou que não era para eu fazer isso, porque se eu fosse ficar, era para eu fazer curso de verão na UNB para adiantar as matérias, mas ele não queria que eu ficasse, ele queria que eu fosse com eles. E por causa disso, eu fiquei assim: poxa, mas eu quero tanto fazer esse concurso. E aí deixei tudo quieto e fui orar. E falei: ó Deus, se for para eu fazer esse concurso, você muda o coração do meu pai. E aí não deu nem 2 dias, meu pai voltou e falou assim: Getro, eu pensei melhor e acho melhor você fazer o concurso. E assim eu fiz, né? Fiz um cursinho específico para isso. Minha mãe dividiu o cursinho não sei quantas vezes, né? Um cursinho presencial aqui em Brasília, na cidade de Taguatinga, para você que é do DF, né? E a minha rotina era mais ou menos assim: eu acordava ali às 8 da manhã, estudava de 9 até meio-dia, depois tirava o intervalo de almoço, depois começava mais ou menos às 2 e ia até às 6 da tarde, tá? E depois disso eu ia pro cursinho de noite. Ela começava às 7h30 e acabava 15 para as 11 horas, aí dependia do professor, às vezes tinha um professor que esticava um pouquinho. Aí eu pegava o ônibus para casa,
de Taguatinga Centro, que é até onde eu morava, demorava mais ou menos uns 20, 25 minutos para chegar em casa, e quando eu chegava em casa, já perto da meia-noite, eu ia ver Leitura Dinâmica, que era um jornal da Rede TV, eu nem sei se hoje passa ainda, mas que era um jornal que falava várias coisas sobre atualidades, né? E atualidades era uma matéria que caiu no meu concurso, né? E assim foi, durante um mês e meio, com essa rotina, todo dia, segunda, sexta, final de semana, sábado, domingo, tudo foi dessa forma, né? E aí chegou a prova do Banco Central, eu fiz a prova e fui aprovado, né? Eu lembro que esse concurso foi um concurso muito cabuloso, que deu mais de 2.500 candidatos por vaga, né? E foi até engraçado porque uma semana antes de abrir as inscrições, de fechar as inscrições, na verdade, esse concurso saiu no Fantástico, né? Eu falei, pô, tô lascado, né? Um concurso desse, pagando 5 mil reais inicial, e o concurso saiu no Fantástico, né? Choveu gente inscrita, e a concorrência lá pra minha área, que foi a área 1 de técnico do Banco Central, foi para cima de 2.500 candidatos. Eu lembro que foi 149 mil inscritos para 75 vagas, uma coisa assim. Foi uma coisa realmente absurda. E eu fiquei ali na rabeira, fiquei ali, eu não lembro minha colocação agora muito bem, eu não sei se era 79 ou 81 da primeira lista, mais ou menos. Só que tinha uma segunda etapa, que era a etapa do curso de formação em 2010. E 150 candidatos foram convocados para o curso de formação da segunda etapa, e eu estava lá. E aí eu fui fazer a segunda etapa, e quando a segunda etapa terminou, eu já estava ali, já tinha até vaga para mim, porque muitos candidatos tinham passado em outros lugares, outros não queriam vir para Brasília, não queriam ir para outros lugares, e acabou que eles foram desistindo e passando em outros concursos, e acabou que eu já tinha ali minha vaga ali no final do curso de formação. Só que o que aconteceu? Em 2010 foi um ano de eleição, né? Então o Banco Central conversou com o Ministério do Planejamento e nomeou uma turma em 2010. A outra turma ia ficar para o próximo exercício. Em 2010, a presidente Dilma Rousseff foi eleita, e quando ela assumiu em 2011, ela mandou suspender todos os concursos, logo faltando uma vaga para eu entrar. E o que isso acarretou? Acarretou que eu fiquei 8 meses esperando em 2011 até poder ser chamado no Banco Central. Então eu tomei posse no Banco Central em agosto de 2011, como técnico do Banco Central. Uma cerimônia foi bem bacana assim, e foi meu primeiro cargo público, esse de técnico do Banco Central. Estudei muito, né, para essa prova, caiu, eu não lembro todas as matérias agora, mas caiu português, caiu administração, caiu contabilidade, a administração pública, gestão de pessoas, administração de recursos materiais, caiu contabilidade geral, caiu raciocínio lógico também, e eu não lembro todas as matérias agora, mas caiu também direito constitucional e administrativo, e mais algumas outras matérias lá que eu não lembro, atualidades, etc, né? Mas lembro que esse foi assim, os concursos, as matérias que eu estudei pra caramba e consegui ser aprovado, e tomei posse então em agosto de 2011. Em 2011, eu já estava no último semestre da minha faculdade na UNB, eu estava enrolado com TCC, etc. E um pouquinho depois da minha posse, saiu o edital de auditor do TCU, o edital do TCU 2011. E aí o que eu fiz? Eu cheguei lá no curso de ambientação, né, dos servidores do Banco Central, que ocorre depois que você toma posse, né? E aí, conversando com a galera lá que tinha acabado de tomar posse comigo, um deles, que era o Sérgio, que tomou posse lá em Belém do Pará, porque o Banco Central tem uma representação lá, ele falou pra mim, não, gente, faz a prova do TCU, cara. Não, Sérgio, mas eu tô enrolado com TCC e tal, não vou dar conta de estudar. Não, bicho, mas faz a prova. E assim eu fiz a prova. E só consegui estudar duas matérias. A primeira matéria, que foi controle externo, e a segunda matéria, que foi economia do setor público, né? E quando eu estudei controle externo, eu me apaixonei assim pela Corte de Contas, né? E aí acabou que a minha estratégia era fazer o seguinte: como eu só tinha estudado essas matérias, a minha bagagem que eu tinha era do concurso que eu tinha acabado de fazer, que era direito constitucional, administrativo, contabilidade e tal. Eu só consegui acrescentar duas, que era controle externo e economia, né? E aí o que aconteceu? Eu tinha uma estratégia de ter feito TCU para o Maranhão, porque eu imaginava que para o Maranhão a concorrência ia ser menor e por consequência disso a nota de corte ia ser menor. Só que lá na última fase, assim, a última chance que eu tive, né, perto de acabar as inscrições já, eu mudei a inscrição para Brasília. E eu fiz a prova do TCU, obviamente não mandei bem, né, na prova, mas tirei uma nota ali acima de 50% líquida. Era uma prova do CESP, né, a primeira prova era sábado e a segunda prova era domingo, né, sábado de tarde e domingo de tarde. E aí na primeira prova, que era sábado de tarde, eram conhecimentos básicos, que valiam 1 ponto, e domingo de tarde eram conhecimentos específicos que valiam 2 pontos, né. E aí o que aconteceu? Na prova objetiva,
eu tirei até uma nota que foi assim, acima de 50% líquido, né? Só que uma das redações eu não deixei em branco. Eu deixei em branco porque eu não sabia. Perguntou o que era a teoria da imprevisão. Teoria da imprevisão para quem não sabe, é uma matéria de direito administrativo lá na parte de licitações e contratos, né? Contrato, quando você tem alguma coisa algum fato alheio à vontade do contratado e do contratante que interfere no contrato, isso é chamado de teoria da imprevisão. Então você tem aí fato da administração, fato do príncipe, caso fortuito e força maior, né? E a redação do CESP era isso, era para dizer o que era a teoria da imprevisão e exemplificar esses casos. E naquela época, como a minha base ainda era do concurso que eu tinha feito para o nível médio, eu não sabia ainda esses conceitos que são mais cobrados em concurso de nível superior, como é o caso da teoria da imprevisão. E o que aconteceu? Aconteceu que eu não consegui fazer redação e deixei a redação em branco. Tá? E isso acarretou uma coisa muito interessante, que foi o quê? Obviamente não passei no concurso, mas se eu tivesse colocado para fazer a prova do TCU para o Maranhão, eu teria conseguido ficar classificado para ter a redação corrigida, né? É claro que provavelmente eu não teria passado, né? Porque eu deixei uma redação em branco e com certeza o pessoal que passou para o Maranhão lá em TCU 2011 mandou muito bem nas redações. Mas, pois bem, passado esse concurso do TCU, saíram 3 editais muito importantes, que foi o do TSE, em 2011, o do Senado, que saiu no finalzinho de 2011, e o concurso do TCDF, que saiu também ali 2011 e começo de 2012. E aí o que acontece? Eu queria um concurso de analista judiciário, porque ele cobra menos matérias, e eu queria estudar bem as matérias que eu já tinha estudado para o Banco Central, só que agora com foco diferente para nível superior, que tem uma exigência maior, você tem que se aprofundar mais e tal. Então eu queria um edital que não fosse muito grande, tá? Mas para que eu pudesse me aprofundar nessas matérias que eu já tinha estudado para nível médio, mas que precisavam de um conhecimento maior, porque agora eu ia disputar cargos de nível superior. E só que o que aconteceu? Saiu o TSE, e logo depois saiu o Senado, e logo depois saiu o TCDF, e eu tentei fazer os 3 concursos, e como eu tentei fazer os 3 concursos, eu não fui aprovado em nenhum, tá bom? Então eu acho que assim, a minha primeira grande decepção para concurso foi essa. Por quê? Porque eu tinha 3 bons concursos, se eu tivesse escolhido um para focar, talvez eu tivesse ido bem em algum dos 3. Mas como eu tentei fazer os 3, né, a ganância falou mais alto, né, de tentar abarcar o mundo inteiro, e não consegui. Então desde já fica uma dica para você, tá bom? Escolha a área do concurso que você quer focar, tá? Se você tentar abraçar o mundo, quiser área fiscal com área de controle, quiser área policial com área judiciária, não vai dar certo, tá bom? Escolhe uma área, escolhe um concurso, né? E foca nele, tá bom? Ou foca em uma área, como a área policial, ou em um concurso público, por exemplo, concurso público do Senado, e faz concursos que sejam parecidos, que tenham matérias parecidas, e nível de cobrança parecido também com o concurso que você quer, que nesse exemplo é do Senado, tá? Então assim, passando esse tempo, esses 3 concursos aí, TSE, Senado e TCDF, nós já entramos no ano de 2012, né? E aí foi quando eu percebi que concurso de nível superior, ele exige de você mais alguma coisa. Concursos de nível médio são bem mais concorridos e o grau de acerto, o percentual de acerto é muito maior também. Só que o concurso de nível superior ele tem uma dificuldade um pouquinho diferente. Eles não são tão concorridos igual os concursos de ensino médio. O percentual de acerto normalmente é menor, justamente por quê? Porque a prova é mais difícil e as cobranças são mais profundas. Então eu percebi que se eu quisesse concorrer competitivamente com o curso de nível superior, eu precisava estudar e estudar melhor. Então eu comecei a estudar de forma diferente. Em 2012 foi o ano que eu mais estudei, assim, fiz 3 concursos em 2012, na verdade 4. Fiz o concurso da CGU, mas eu fiz o concurso sem estudar, assim, então não rolou muito. Fiz o concurso de analista técnico de material e patrimônio da Câmara dos Deputados. E aí esse concurso eu estudei bem mais, assim, fui até bem preparado para ele. Só que nesse concurso tinha um parecer de 120 linhas sobre um tema específico, que no caso do concurso que o CESP cobrou foi prestação de contas. E aí o que acontece? Eu resolvi o parecer, eu sabia responder tudo, só que eu não coloquei no grau de exigência que a banca queria. Então, por exemplo, uma das questões eu lembro até hoje, era se o TCU tinha a competência para julgar aquelas contas ou não, né? E eu coloquei que o TCU tinha competência, mas eu não disse que ele poderia, por exemplo, julgar as contas regulares, regulares com ressalva e irregulares. E por causa disso eu acabei bombando no parecer, né? Fui aprovado para ter redação corrigida, mas acabei bombando no parecer.
Além disso, eu fiz um outro concurso da Câmara de Analista Legislativo em 2012, mas também não estudei, tava meio com preguiça de estudar. O concurso foi até suspenso durante um tempo e aí muita gente parou de estudar, né? Eu inclusive, né? E logo depois o concurso foi retomado e quem parou de estudar, como foi meu caso, ficou muito para trás. Ficou 2 semanas sem estudar porque o concurso estava suspenso e acabou que ficou muito para trás. Fiz a prova e tal, mas também não logrei êxito. E o quarto concurso que eu fiz em 2012 foi de técnico do TCU. Saiu esse concurso em 2012, eu fiz a prova, na minha visão foi muito bem, mas eu não consegui ter um desempenho muito bom na prova e acabei também não passando no concurso de técnico do TCU. Depois desses concursos todos, eu percebi uma coisinha. Eu quis fazer o quê? Pegar todas as minhas provas e ver meu desempenho. E quando eu fiz isso, quando eu planilhei meu desempenho por matéria, português, direito constitucional, direito administrativo, administração financeira orçamentária, tal, quando eu peguei todas as matérias e fiz uma planilha, eu percebi uma coisa. Eu percebi que o meu desempenho em português estava abaixo do meu desempenho nas outras matérias. Em direito constitucional e administrativo eu ia muito bem, às vezes chegava até a quase a gabaritar a prova. Quando eu fazia AFO, eu não mandava tão bem igual constitucional e administrativo, mas tipo, tinha aí 80% de acerto. Agora em português, os meus acertos ficavam entre 50% e 60%. E na prova do Banco Central, eu tirei 80% da prova. Ou seja, o único concurso que eu passei foi o concurso que eu tinha mandado bem em português. Todos os outros concursos que eu não passei, eu não tinha mandado bem em português, tirava entre 50% e 60% da prova. Ou seja, eu ficava sempre no quase e nunca entrava. Onde estavam os pontinhos extras que me iriam colocar nas vagas? Estavam justamente em português. Então o que eu fiz? Opa, o que eu preciso fazer agora? Estudar português. Só que para concurso, na minha opinião, estudar por gramática é muito complicado. Então o que eu fiz? Eu peguei um curso, um livro na verdade, de questões comentadas de português e só estudei aquele livro. E aquilo ali me ajudou muito. Foi o curso de, na verdade o livro de questões comentadas do CESP, da professora Cláudia Kozlovski. Foi um livro que para mim assim, abriu as portas do português, porque a forma como ela comentava as questões, ela explicava durante os comentários também algumas regras de gramática. Então eu conseguia enxergar a gramática aplicada a um texto simples, entendeu? E não uma gramática de regras, por exemplo. Quando for assim, é desse jeito. Não decorar a regra, mas decorar como que a regra se aplica ao texto, gramática aplicada ao texto. Isso foi muito bom para minha preparação. E o que aconteceu? Depois que eu fiz, eu comecei a estudar português, eu percebi que eu finalmente estava tapando os buracos da minha preparação. E em 2012, no final de 2012, saiu um edital que foi o edital para analista de finanças e controle do Tesouro Nacional. Hoje o nome do cargo mudou, hoje o nome do cargo é Auditor Federal de Finanças e Controle. E a minha ideia era o seguinte, era estudar de uma forma que eu usasse as matérias que eu já estava estudando para o TCU. Por quê? Porque em 2012, uma das coisas que aconteceu foi sair uma autorização para a Receita Federal. E quando saiu a autorização da Receita, eu tinha que me perguntar para qual cargo eu ia estudar, entendeu? Ou eu ia estudar para a Receita Federal, né, que demanda uma preparação específica em direito tributário, contabilidade geral pesada, contabilidade avançada, etc. Ou eu ia estudar para o Tribunal de Contas da União. E eu fiquei uma noite inteira sem dormir, tentando descobrir para qual concurso eu ia estudar. No final da manhã, no final da noite, né, quando estava amanhecendo já, e eu sem conseguir dormir, foi quando eu decidi que eu ia estudar para o Tribunal de Contas da União. Isso foi um pouquinho depois do concurso da Câmara, um pouquinho antes, na verdade, do concurso da Câmara de analista de matéria e patrimônio, se eu não me engano. E o que aconteceu? Depois que eu tomei essa decisão, eu comecei a procurar concursos que fossem mais parecidos com as matérias que eram cobradas no TCU. Foi por isso, por exemplo, que eu fiz o concurso de técnico do TCU, né? E aí o que aconteceu? Quando saiu esse edital do Tesouro, então, eu estava propenso a fazer a prova para a área contábil. Por quê? Porque a área contábil traria mais matérias parecidas com o TCU. Só que quando o edital saiu, ele saiu sem contabilidade pública. Ou seja, contabilidade pública, que é uma matéria importantíssima para o TCU, não seria cobrado no edital do Tesouro. E além disso, o edital do Tesouro saiu com um peso muito grande em contabilidade geral,
que era a matéria que eu menos tinha preparo. Porque a última vez que eu tinha estudado contabilidade geral foi lá pro Banco Central, entendeu? E aí o que aconteceu? A matéria que mais tinha peso no concurso, que era a contabilidade geral, era a matéria que eu mais estava vulnerável, que eu tinha estudado, que eu já tinha estudado, mas tinha muito tempo que eu tinha estudado. Então, assim, eu fiquei meio que numa encruzilhada. E aí foi quando eu olhei para a área econômico-financeira do Tesouro Nacional. Era o cargo, a área, na verdade, né, que tinha mais vagas, tinha mais de 100 vagas. E aí eu lembrei de um depoimento de uma pessoa que tinha passado no CGU 2012. O que esse cara fez? Ele percebeu que o concurso que tinha mais vagas, a área da CGU, na verdade, que tinha mais vagas, a galera ia fazer justamente para aquela área que tinha mais vagas, justamente porque ia aumentar a chance dela. Só que como aquela área tinha muitas vagas, a concorrência por vaga ia ser menor do que nas outras áreas. Então, por exemplo, na CGU, uma área que tinha 20 vagas, por exemplo, ia ter muito mais gente inscrita de uma área que teria só 5 ou 6 vagas. Só que a concorrência da área que tem 20 seria menor do que a concorrência da área de 5 ou 6 vagas. Então o que eu pensei? Bom, o pessoal que não está estudando para a área contábil, né, que está aí, que tem uma outra formação ou não se dá bem com contabilidade, eles vão estudar para a área que tem mais vaga, que era a área de economia do Tesouro Nacional. Só que o que acontece? Como tinha mais de 100 vagas nessa área de economia, a concorrência seria menor. O que eu fiz então? Eu apostei nisso, já tinha estudado economia para o TCU, em 2011, né, um ano atrás, e revi meus materiais, os resumos que eu tinha feito, né, as marcações, na verdade, que eu tinha feito, e comecei, então, a estudar para o Tesouro Nacional para a área de economia, tá? E depois de um tempo eu fui aprovado na primeira etapa, dentro das vagas, e a segunda fase era uma discursiva, né? E aí, se eu não me engano, eram três provas discursivas, 3 redações, numa segunda fase que foi lá na ESAF, que aqui em Brasília o pessoal fica lá perto do Jardim Botânico, né? Bem longe aqui do centro do DF, né? E aí eu fiz a prova e fui aprovado para analista de finanças e controle do Tesouro Nacional, e aquela minha hipótese tinha se confirmado, né? A concorrência para econômico-financeira tinha acabado sendo menor do que a concorrência de outras áreas que tinham menos vagas e também menos candidatos inscritos, né? Então, assim, a história se repetiu e eu consegui enxergar isso e consegui aproveitar a oportunidade e fui aprovado, então, para analista de finanças e controle do Tesouro Nacional. Então, estava no Banco Central já de malas prontas para ir para o Tesouro, só que o que aconteceu? No final de 2012, o governo federal quis fazer um corte no orçamento público, quis fazer uma contenção de gastos. E o que aconteceu? O Tesouro Nacional, a próxima etapa do concurso, depois da prova discursiva, era um curso de formação. E como eles tiveram corte de gastos, eles precisaram dividir a turma em duas metades. A primeira metade, né, a primeira parte ia fazer o concurso de formação logo, e a segunda parte ia ficar para um outro momento, beleza? E o que aconteceu? Quando isso surgiu, isso atrasou a minha aposta no Tesouro, né? Eu ia ter que ficar mais tempo no Banco Central. Só que a coisa legal assim, dessa parte é que um pouquinho depois da minha prova discursiva do Tesouro Nacional, saiu a autorização do TCU. E saiu a autorização, vou começar a estudar, e efetivamente comecei a estudar. Se eu tivesse que ir para o curso de formação do Tesouro Nacional, eu ia perder tempo estudando para o TCU para estudar para o curso de formação do Tesouro. E acabou que esse adiamento do Tesouro da segunda metade da turma do curso de formação para frente me fez muito bem. Por quê? Porque me deixou livre para poder estudar para o TCU. E aí, quando saiu o TCU, saiu justamente quem? Contabilidade Geral, com um edital gigantesco, uma coisa que não acontecia para o TCU desde 2007, tinha mais de 6 anos que contabilidade estava perdendo importância, e de repente vem o edital do TCU 2013 com muita contabilidade geral, assim, um edital gigantesco de contabilidade, e eu falei, vou ter que matar essa contabilidade geral. Voltei a estudar, né, estudei muito durante muito tempo, estudava mais ou menos aí depois do edital entre 5h30 e 6 horas, né, porque eu trabalhava no Banco Central 8 horas por dia, então já não conseguia estudar o dia inteiro igual era o Banco Central, né? Então como é que eu fazia? Acordava cedo, 5 horas da manhã, 5h30, estudava aí até as 7h30 da manhã, 8 horas, depois ia me arrumar, ia para o Banco Central, ficava o dia lá, e lá no Banco Central você tem 1h30 de almoço, né? O horário padrão lá é de 9 a meio-dia e meia, né? 3h30, e depois de 2 até as 6h30. O horário padrão lá é esse. Então você tem lá 1h30 de almoço. Então, para aproveitar a hora de almoço, o que eu fazia? Sabe aquele shake da Herbalife? Eu pegava, levava o pozinho do shake da Herbalife,
quando dava o horário do almoço, eu batia o shake, tomava, e para não perder tempo almoçando, e já descia para onde? Para a biblioteca do Banco Central para estudar. Eu ficava lá estudando na hora do almoço, depois disso voltava para o trabalho. Quando dava o meu horário de sair, eu vinha para casa, chegava em casa e dava aí mais umas 2, 3 horas. Então depois do edital, eu consegui estudar mais ou menos umas 5, 6 horas. Quando eu apertava muito, dava 6 horas e meia, assim. Eu estudava também indo pro Banco Central e voltando, né? Então de ônibus ou metrô, que eu pegava todo dia para ir, eu estudava também, né? Nem sempre era confortável, porque às vezes o metrô ia muito cheio, às vezes o ônibus ia super lotado, né? Às vezes eu pegava o ônibus e não passava da porta, já ficava ali mesmo que o ônibus estava lotado. Então eu sempre tinha que me virar, né? Sempre levava algum livro para ler ou botava um fone de ouvido para ir escutando a Constituição, eu tinha que me virar porque eu não tinha tempo a perder, né? E com essas dificuldades todas, foi quando eu consegui ser aprovado no TCU 2013, com 22 anos de idade, né? A prova foi em outubro de 2013, para auditor federal de controle externo do Tribunal de Contas da União. E foi muito legal, assim, porque eu lembro que foi uma prova muito difícil, sabe? Eu fiz a prova, assim, do TCU, e lembro que foi uma prova muito difícil. Na prova de manhã eram 100 itens, e eu lembro de eu ter mais ou menos respondido 88 questões, né? Porque o que acontece? Sempre que você está respondendo uma prova, principalmente do CESP, você não pode deixar mais do que 10% das questões em branco. Por quê? Porque se você deixar mais 10%, sua nota total vai ser muito baixa, tá? E aí como você ainda vai ter alguns erros que sempre acontecem, sua nota final vai ser muito baixa. Se você deixar mais do que 10%, de itens em branco, você está complicando muito sua nota final, beleza? Então é bom você manter sempre isso em mente. Quando você vai fazer concurso do CESP, se você deixar mais do que 10% em branco, você pode estar assim, se prejudicando, né? Então assim, quando eu percebi a prova tinha 100 itens e tinha 88 questões marcadas, eu percebi, e agora? Eu respondo as outras ou não, né? E aí, o que acabou? O que eu fiz? Eu contei as que tinham certo e errado e tinham exatamente 12 erradas a mais do que certas, né? E aí, quando eu olhei as questões em branco, eu pensei, e agora, Jeter? Eu respondo tudo certo, né? Porque vocês sabem, o CESP sempre mantém a proporção de 50-50, né? 50% certo, 50% errado. E eu falei, o que eu faço? Eu respondo tudo certo, né? E aí acabou que eu fiquei com medo e acabei não respondendo, deixando em branco as 12 questões mesmo. Até passei um pouquinho, né? De 10% em branco, mas assim, foi o que eu quis fazer. E quando saiu o resultado final, o gabarito final, realmente todas as 12 questões que eu deixei em branco, o gabarito final delas foi certo, né? Então se eu tivesse chutado tudo, teria tido uma nota ainda maior. Ainda bem que não fez falta, né? Se tivesse feito falta, talvez até hoje eu estivesse me martirizando por aí. A prova da tarde também foi muito complicada, principalmente por causa de uma redação específica, que foi a redação sobre aspectos contratuais da contabilidade. Meio que ninguém sabia muito o que o CESP queria com aquela redação, mas assim, todo mundo que escreveu a redação tirou uma nota boa. Uns foram, como eu, foram pelo lado do direito, né? Falando, um contrato, é um acordo bilateral de vontades e tal, e desenrolamos em cima desse tema. Algumas outras pessoas foram pro lado da economia, né? Fazendo aí menções ao problema de agência, a contratação do agente pelo principal, etc, né? Mas todo mundo tirou uma nota boa, né? O que o CESP queria com essa questão? Queria só saber se o aluno sabia escrever sobre um tema que provavelmente ele não tinha estudado muito, não conhecia muito, né? Se ele conseguiria desenvolver uma ideia geral e fazer um texto coeso. Então, gente, nem sempre o objetivo da banca é fazer você acertar cara crachá o que ela pede. Às vezes ela tem outro objetivo em mente, como fazer você escrever bem ou fazer você se virar numa situação que é adversa, que é desconfortável para você, tá bom? E além disso, teve o parecer técnico, que é uma peça discursiva do TCU, específica para o TCU, que tem um monte de formalidades adicionais e tal, a forma como começa, a forma como termina, a forma como você organiza as ideias, é bem diferente de fazer uma redação normal, né? E eu lembro que foi uma prova que eu fiz confiante, só que tinha uma pegadinha no meio e eu não identifiquei essa pegadinha. Ainda bem que não fez falta, eu tirei no total mais de 85% nas provas discursivas e consegui aí a minha aprovação. Eu lembro que quando saiu o resultado final, eu estava no Banco Central ainda, né, porque o Tesouro não tinha chamado,
eu estava trabalhando no Banco Central. E eu lembro que quando saiu o resultado e eu vi meu nome lá, cara, passou um turbilhão de coisas na minha cabeça, passou todos os momentos que eu acordei, 5 horas da manhã, num dia frio para estudar, que eu largava as cobertas para ler um livro, sabe? Que eu deixava de sair com a minha namorada, deixava de estar em momentos com a minha família para estudar. Tudo isso passou pela minha cabeça em um turbilhão que eu fiquei tão, sei lá, fora de mim, que até minha chefe percebeu e tal, perguntou o que tinha acontecido. Eu falei pra ela que eu tinha passado, ela me liberou na hora, assim, pra eu ir pra casa, e eu lembro que eu peguei o metrô pra ir pra casa, e quem sabe, né, aqui em Brasília, quando você vem do Plano pra Taguatinga, as primeiras estações são subterrâneas, então você não consegue ter estado celular, né? E aí, só quando o metrô saiu da parte subterrânea, é que eu liguei pra minha mãe e falei pra minha mãe assim, mãe, eu passei no TCU, e a minha mãe falou assim, glória a Deus, filho, não sei o que, e aí eu comecei a chorar ali no meio do metrô, e todo mundo olhando pra mim, que esse moleque louco tá chorando no metrô. Aí, pra mim, foi um momento muito especial da minha vida, porque foi uma vitória muito grande, foi uma coroação de muito esforço, muita dedicação, de muita dúvida, né? Eu lembro que concurseiro tem aquela bipolaridade concursística, né? Tem hora que ele estuda e acha que vai passar, tem hora que ele estuda e acha que não vai passar, né? Até estudando mesmo, né? Quando a questão era de juiz federal eu acertava, se era uma questão do TCU eu errava, né? Eu ficava indignado com isso. E para mim essa aprovação foi uma coroação assim de uma trajetória que foi muito doída, foi muito complicada, mas assim foi uma trajetória que valeu a pena, né? E hoje eu com já quase 6 anos de TCU, eu olho para trás e vejo que cada momento valeu a pena, né? Então se eu tiver que deixar um recado para você nesse vídeo é o seguinte, vai valer a pena, entendeu? Você pode, você consegue, você tem que se esforçar e quando você chegar lá, vai valer a pena, tá bom? Você vai olhar para trás, você vai olhar para todas as dificuldades que você teve, você vai olhar para todas as pessoas que não te apoiaram, você vai olhar para todas as pessoas que tentaram te desanimar, você vai olhar para todos as dificuldades internas, as dúvidas que você teve e você vai simplesmente rir de tudo isso porque você é maior do que todas essas dificuldades, você é maior do que todos os obstáculos. Então você consegue fazer isso, você consegue estudar para concurso sim, tá bom? Você consegue ser aprovado e você consegue deixar tudo isso para trás e rir disso e chegar lá no final e dizer que tudo valeu a pena, tá bom? E hoje eu tenho certeza absoluta que eu faria tudo de novo se fosse necessário, porque quando eu passei para o TCU foi quando virou uma chavinha na minha cabeça. Foi quando eu percebi que tudo que eu me propusesse a fazer, se eu fizesse bem, se eu fizesse com dedicação, com disciplina, eu ia conseguir o resultado daquilo que eu estava buscando. Então eu acho que o resultado final desse vídeo é esse. Tá? Você consegue, assim como eu, você consegue também, tá? Eu não sou gênio, não sou inteligente, nada disso. Tem outro vídeo que eu falo sobre isso, isso é simplesmente um mito. O que fez eu passar para concurso público foi eu ter estudado, ralado pra caramba, estudado muito, muito, muito mesmo, virado noites, acordado cedo, deixado muitas coisas de lado para poder estudar. Você consegue ser aprovado em concurso público, sim, tá? Mas você vai precisar estudar, você vai precisar se esforçar muito, tá bom? Bom, essa a minha história, gente. Essa é a minha história. Tem uma outra versão dela, escrita, onde eu conto mais detalhes, né? Onde eu conto cada etapa, como foi que eu senti, como foi as minhas dificuldades, o que eu tava, como que eu fiz para acertar as questões para estudar. Eu vou deixar essa parte mais completa escrita aqui na descrição desse vídeo, tá? E você pode ver depois, ler de forma mais completa se você quiser, tá bom? O que eu contei aqui foi só um resumo da minha história, né? Mas se você quiser ter essa história completa, tá aqui debaixo. E se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Se quiser me seguir lá no Instagram, é só procurar por Getro Coutinho ou @GetroCM. Vai ser um prazer ter você lá, né? Lá no Instagram eu compartilho coisas da minha vida pessoal, coisas do TCU, etc. Meu dia a dia tá lá, então vai ser um prazer ter você lá. Se você me seguir, tá bom? Getro Coutinho ou @GetroCM. E por último, se você gostou da minha história, se teve alguma parte que te inspirou, alguma sacada que você teve enquanto que você via, comenta aqui embaixo, compartilha nas redes sociais pra gente fazer desse canal um canal muito grande para fortalecer e motivar os concurseiros que eles podem ser aprovados sim, só depende deles, do esforço, da dedicação e da resiliência. Não foi fácil, eu reprovei nessa minha trajetória em 30 concursos, né? Eu não contei todos, porque senão o vídeo ia ficar maior do que já tá, né? Mas só fui aprovado em 3, reprovei em 27 dos 30 que eu fiz, mas hoje estou aqui no meu lugar ao sol e com certeza ele pode chegar para você também, tá certo? Um grande abraço e até a próxima.